E aí galera, aqui é o David, quer aparecer no próximo vídeo aqui do canal? Então comenta aqui embaixo, eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir. Comenta isso, que assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo aqui, você também tem uma grande chance de aparecer lá, tá? Me segue no Instagram, @DavidDamasceno, primeiro link na descrição, e bora assistir o vídeo aqui comigo. Define-se Faraó como os dirigentes que reinaram o Egito durante a antiguidade. Nesse sentido, os líderes egípcios viviam em um regime de sucessão hereditária, onde o pai passava o poder para o filho. Ademais, essas figuras históricas eram consideradas absolutas. Bom, e no vídeo de hoje você vai conhecer um incrível achado. Os pesquisadores ficaram intrigados com a descoberta do faraó de 3.500 anos. Baú de 3.500 anos. No ano passado, um baú de 3.500 anos contendo os restos mortais de um ganso foi descoberto lá no Egito por arqueólogos. O artefato de pedra também continha uma caixa de madeira gravada com o nome de Thutmose II, um famoso faraó conhecido aí como Napoleão do Egito. Descoberto em Deir el-Bahari, complexo de templos mortuários na área do oeste do rio Nilo, o baú indica que uma tumba real pode estar escondida nas proximidades. Pois é. Além disso, 3 pacotes de roupas de cama embrulhados em lonas de linho foram também encontrados dentro daquela caixa. Um deles continha um tal ganso, outro tinha um ovo de ganso e no último havia um ovo de um pássaro conhecido como ibis. Ainda não está claro porque o animal foi então sacrificado, mas há indícios de que seria devido a um ritual religioso. O professor chamado Andrzej Niwiński da Universidade da Varsóvia, lá na Polônia, disse à agência de imprensa polonesa que o objeto tem cerca de 40 centímetros de comprimento, com uma altura um pouco menor do que isso. O faraó Thutmose II foi casado com a famosa rainha Hatshepsut, sua própria irmã. Sabe-se que ele reinou por apenas 3 anos antes de sua morte precoce, aos 16 anos. Com base no simbolismo e nas gravuras dos artefatos, o professor Niwiński disse ter esperanças de encontrar uma tumba real ainda. A mulher desconhecida. Ela possui um rosto meio que intrigante, com um leve sorriso em seus lábios. Apesar de estar com os olhos fechados, sua serenidade dá a sensação de que eles podem abrir a qualquer momento. Encontrada morta no final da década de 1880 nas margens do rio Sena, ninguém sabia ao certo dizer o seu nome, idade ou até mesmo a causa de sua morte. Por isso, passou a ser chamada de a desconhecida do Sena. E assim começa então a sua história. Depois de ser encontrada morta, alguns pesquisadores acreditam que a jovem de 16 anos possa ter se Por não apresentar nenhuma marca de violência em seu corpo, o cadáver foi levado para o mortuário de Paris. A prática era conhecida comum, já que todos os cadáveres eram expostos em vitrines na esperança de que alguém pudesse, então pessoal, naquele tempo reconhecê-las ou identificá-las. Entretanto, a jovem nunca foi reconhecida por ninguém, embora os traços chamassem a atenção de quem passasse por ali. Uma dessas pessoas que ficou encantado pelo aspecto sereno e enigmático foi o patologista local. Sua obsessão tornou-se tão fervorosa que ele mesmo contratou um artista plástico local para moldar a face daquela jovem em uma máscara. E o que é mais estranho, a máscara começou a ser vendida e a desconhecida do Sena virou musa e inspiradora de artistas, escritores e até poetas. Todos eles ficaram fascinados ao imaginar a sua história. Apesar da figura da garota ser extremamente banalizada, somente 80 anos depois, lá em 1955, é que alguém viu um verdadeiro potencial na imagem e resolveu então investir na figura desconhecida, ou pelo menos em seus lábios. O início dessa curiosa história, pessoal, tem um elemento meio que em comum com o da chamada Inconway, ambos são marcados por afogamentos. Tudo começou quando uma pessoa chamada Asmund Lerdahl salvou a vida de seu filho, de apenas 2 anos de idade, que estava ali se afogando. Desesperado, conseguiu limpar as suas vias respiratórias e ao retirar a água dos pulmões do garoto. Aquele trauma mudaria então para sempre a vida daquele fabricante norueguês de brinquedos. Tudo isso porque anos depois ele foi convidado para ajudar na confecção de um boneco que seria então desenvolvido para ajudar na formação técnica de uma recém-descoberta técnica de ressuscitação. Pois é, a tal chamada RCP, reanimação cardiorrespiratória, que é utilizada até os dias atuais, tá? Obviamente, Asmund não recusou, tá? Assim, ele criou um boneco em tamanho real que simulasse então um paciente inconsciente que precisasse de RCP. Seu maior desafio, pessoal, era implementar a complexidade da técnica com um visual agradável e tão natural para que não ficasse ali bizarro para as pessoas que estivessem assistindo. Ele achou que um manequim masculino faria com que os homens da época se sentissem pouco confortáveis ao praticar a técnica boca a boca.
Quase que imediatamente, Asmund se recordou de uma máscara que ficava pendurada na casa de seus sogros. Pois é, pessoal, isso mesmo. Ele tinha uma máscara da desconhecida de Senna como objeto de decoração. Assim ela virou um molde para todos os bonecos que seriam usados naquele treinamento. A boneca ganhou o nome de Anne, que já era o nome de uma das suas criações anteriores, tá? Bom, a fábrica do norueguês se especializou em equipamentos de simulação e treinamento de saúde. A Ressusciane, como ficou então conhecida, pode não ser o único equipamento no mercado atualmente, mas sem dúvidas nenhuma é a boneca mais usada e beijada em toda a história. Ironicamente, a jovem morta no rio Sena já ajudou a salvar a vida de mais de 2 milhões de pessoas e aquele rostinho leve e sereno do final do século XIX ainda hoje está aí, pessoal, em evidência. Navios vikings. No ano passado, durante escavações em Vigeora, na Noruega, especialistas encontraram antigos navios vikings comumente usados em rituais de enterro. A descoberta só foi possível graças a um gerador de alta resolução. E olha só, segundo os arqueólogos do Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural, os navios estavam enterrados abaixo um do outro e ambos tinham entre 10 e 15 metros. Agora, os barcos que eram usados como túmulos ainda estão sendo analisados. Na primeira embarcação, os arqueólogos identificaram um homem que morreu no século 8 d.C. Logo acima dele, uma mulher foi então enterrada em seu próprio navio, junto de raros artefatos, como um broche dourado em forma de cruz. Para Raymond Salvage, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, os dois indivíduos foram enterrados juntos porque tinham algum grau de parentesco, digamos assim, primos, tios, enfim, ainda não descobriram, mas está sendo provável que eles sim sejam parentes, e talvez que sejam avô e a sua própria neta. Ao mesmo tempo, outros dos navios vikings foram encontrados em Uppsala, na Suécia. Em uma das embarcações, pessoal, que estava muito bem preservada por sinal, tá? O homem foi sepultado junto de um cavalo e um cachorro. De acordo com os arqueólogos, eram comuns que homens e mulheres vikings fossem então enterrados dessa forma. No ritual, o indivíduo era posicionado no convés do navio e junto do barco era coberto por terra para então descansar eternamente. Tumba de 3.800 anos. Lá em 2014, uma equipe de arqueólogos americanos identificou uma tumba de 3.800 anos como sendo a de Sobek-hotep-ler, um faraó da 13ª dinastia do Antigo Egito, segundo o Ministério Egípcio das Antiguidades. Bom, os especialistas acreditam que essa descoberta foi importante. Ela foi feita em Sohag e eles acreditam que teve muita importância porque ele dominou o Egito ali, reinou na verdade por 4 anos e meio. O reinado mais longo daquela época, declarou aí a autoridade do ministério. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Olha só, espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar com seu pai, sua mãe, sua avó, com quem você achar interessante, porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esqueça também de deixar o seu like para fortalecer aqui o crescimento do canal, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.